Capítulo 6 das concessões art. 120. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, e, até 3 dias por ano, para doação de sangue, e, por 1 dia para se alistar como eleitor, e, até 2 dias consecutivos por motivo de falecimento de sogros, netos e avós, e até 5 dias consecutivos por motivo de a. Falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos. b. Nascimento do filho, para o pai. c. Casamento. A contagem das referidas ausências terá início a partir da data do evento, independente do dia da semana ou do horário em que ocorrerem. 2. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 meses de idade, a servidora terá direito a afastamentos especiais, na seguinte proporção: 1 hora por dia, podendo ser fracionada em 2 períodos de meia hora se a jornada diária de trabalho for igual ou superior a 8 horas diárias e de meia hora por dia, se a jornada diária de trabalho for menor do que 8 horas diárias. Se a saúde do filho exigir, o período de 6 meses poderá ser dilatado, por prescrição médica, em até 3 meses. 3. Os afastamentos previstos nos incisos I, A e V deste artigo serão considerados faltas justificadas, desde que devidamente comprovadas através da apresentação das respectivas certidões. Art. 121. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante e ocupante de cargo efetivo, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, desde que não haja prejuízo ao exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeitos no disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a jornada máxima semanal de trabalho. Art. 121. Aos servidores do quadro de provimento efetivo do município que possuem filho dependente, com deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, terão sua carga horária semanal de trabalho reduzida em até 50%, sem qualquer prejuízo de sua remuneração. Primeiro, a redução de que trata o caput deste artigo destina-se ao acompanhamento do filho, natural ou adotivo, no seu tratamento ou atendimento às suas necessidades básicas diárias. Segundo, no caso de ambos os cônjuges serem servidores municipais e enquadrados nas disposições desta lei, somente um deles terá direito a esta redução de carga horária. Terceiro, o afastamento pode ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, conforme necessidade ou programa de tratamento pertinente. Art. 121b. O interessado em obter a redução de carga horária, deverá encaminhar requerimento ao titular da secretaria em que estiver lotado, instruído com cópia da certidão de nascimento ou adoção, atestado médico ou laudo de que o filho é portador de deficiência com dependência, e laudo prescritivo do tratamento a que deverá ser submetido ou está sendo submetido. Primeiro, a autoridade referida no caput encaminhar ao expediente ao prefeito municipal, que submeterá o mesmo a profissional qualificado, que emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento. Segundo, após receber o laudo referido no parágrafo anterior, se resolver pelo deferimento do pedido, o prefeito municipal encaminhar ao expediente ao Departamento de Recursos Humanos para a emissão da portaria autorizativa e demais registros nos assentos funcionais do servidor. Terceiro, o servidor deve aguardar em exercício a concessão da redução de carga horária em questão, salvo em caso de imperiosa necessidade, devidamente comprovada, sendo considerados como faltas não justificadas os períodos de ausência ao trabalho, se a licença não for concedida. Art. 121. Seu benefício será concedido pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado, sucessivamente, por iguais períodos, observando-se o disposto no art. 121b. Primeiro, tratando-se de quadro permanente que necessite de tratamento continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas a comunicação ao órgão competente para fins de registro e providências. Segundo, o servidor beneficiado poderá solicitar, mediante requerimento e por livre e espontânea vontade, a revogação do benefício, retornando assim a carga horária normal do cargo. Art. 121d. Durante o período de gozo do benefício, o servidor não poderá exercer qualquer outra atividade remunerada, não será permitida a prestação de serviço extraordinário e o filho dependente não poderá ser mantido em escola ou organização similar. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, o servidor perderá o direito ao benefício, sem prejuízo da penalidade disciplinar aplicável. Art. 121. Os servidores que usarem o benefício concedido não sofrerão quaisquer restrições ou prejuízos para o uso de outros benefícios e vantagens como servidores públicos do município de Vera Cruz. Capítulo 7 do tempo de serviço art. 122. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, os quais serão convertidos em anos, considerados estes como período de 365 dias. Parágrafo único. Os dias de efetivo exercício serão computados à vista dos comprovantes de pagamentos ou dos registros funcionais. Art. 123. Além das ausências ao serviço, previstas no art. 120, são considerados como de efetivo exercício, salvo disposição em contrário, os afastamentos em virtude de férias, exercício de cargos em comissão, no município, convocação para o serviço militar obrigatório, júri e outros serviços obrigatórios por lei.
V. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, exceto para promoção por merecimento. V. Participação em cursos, treinamentos, congressos ou similares, sem prejuízo da remuneração quando autorizado pela administração. V. Cedência, com ônus. Para exercício em outro órgão público ou entidade privada, mediante autorização da autoridade competente. VII. Licença. A. A gestante e a adotante. B. Prêmio. C. Para tratamento de saúde, qualquer que seja a causa. D. Para tratamento de saúde de pessoa da família, quando remunerada. Art. 124. Contar-se apenas para efeito de aposentadoria ao tempo. I. De contribuição no serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias e fundações. E I. De contribuição na atividade privada, urbana e rural, desde que devidamente certificado nos termos da legislação federal pertinente. II, em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada, e V, de licença para concorrer a mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, na forma determinada pela legislação eleitoral. Parágrafo único. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo. Art. 125. Para efeito de disponibilidade será considerado o tempo de serviço público federal, estadual, distrital e municipal. Art. 126. O tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo será contado na forma das disposições constitucionais ou legais específicas. Capítulo 8 do Direito de Petição. Art. 127. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Parágrafo único. As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, serão dirigidas ao prefeito municipal ou ao chefe do Poder Legislativo, conforme o caso e terão decisão no prazo de 30 dias. Art. 128. O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos ou provas suscetíveis de reformar o despacho, a decisão ou ato. Parágrafo único. O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, será submetido à autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado o ato. Art. 129. Caberá recurso ao prefeito ou ao chefe do Poder Legislativo, conforme o caso, como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão. Parágrafo único. Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o prolator do despacho, decisão ou ato houver sido o prefeito. Art. 130. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da data da ciência do interessado da decisão recorrida, mediante notificação pessoal ou da publicação do despacho. Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo e, se providos, seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Art. 131. O direito de reclamação administrativa prescreverá, salvo disposição legal em contrário, em 1 ano a contar do ato ou fato do qual se originar. O prazo prescricional terá início na data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. 2. O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição administrativa. Art. 132. A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor que, se a solução não for de sua alçada, a encaminhará a quem é de direito. Parágrafo único. Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de 5 dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. Art. 133. É assegurado o direito de vistas do processo, na repartição, ao servidor ou ao seu representante legal. Título V do Regime Disciplinar Capítulo 1 dos Deveres Art. 134. São deveres do servidor, i. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, i. Lealdade às instituições a que servir, i. Observância das normas legais e regulamentares, e v. Cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, v. Atender com presteza a. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, b. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, e c. As requisições para defesa da fazenda pública. Vi. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Vi. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Vi. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. E x. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. X e I. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. X e I. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado. X e V. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual que lhe forem fornecidos. XV. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. XVI. Frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização.
XVI. Apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente, e 18º. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. Parágrafo único. Será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. Capítulo 2 das Proibições art. 135. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente. E ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. E retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento, registro eletrônico ou objeto da repartição. E recusar fé a documentos públicos, e opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo, ou execução de serviço. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei. O desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro, ou parente até segundo grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público. Deixar de prestar declarações em processo disciplinar, quando regularmente intimado. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. Em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença prévia nos termos da lei. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa no desempenho das funções e ou para com o serviço público. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18º. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Exercer, enquanto afastado, por motivo de licença para tratamento de saúde pessoal ou de familiares, quaisquer atividades remuneradas ou que sejam incompatíveis com o motivo que originou o referido afastamento. Comprometer a imagem do serviço público mediante conduta ou procedimento inadequado ou negligente. Parágrafo único. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado, respondendo, porém civil ou criminalmente na forma da legislação aplicável, se de sua conduta resultar delito penal ou dano moral. Capítulo 3 da acumulação art. 136. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Excetua-se da regra deste artigo os casos previstos no inciso XVI do art. 37, da Constituição Federal, mediante comprovação escrita de compatibilidade de horários. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente dos art. 40, 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargos, empregos ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do parágrafo 1 deste artigo, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 3. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Capítulo 4 das responsabilidades art. 137. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados enquanto no exercício do cargo. Art. 138. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização de prejuízo causado ao erário poderá ser liquidada na forma prevista no art. 73. 2. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis. 3. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Art. 139. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor. Art. 140. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado por servidor investido no cargo ou função pública. Art. 141.
As sanções, civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Art. 142. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva que negue a existência do fato ou a sua autoria. Capítulo 5 das penalidades art. 143. São penalidades disciplinares aplicáveis a servidor, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito de defesa. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, destituição do cargo ou função de confiança. Art. 144. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes. Art. 145. Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. Parágrafo único. No caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. Art. 146. Observado o disposto nos artigos precedentes, a pena de advertência ou suspensão será aplicada, a critério da autoridade competente, por escrito, na inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna. Nos casos de violação de proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão. Art. 147. A pena de suspensão não poderá ultrapassar 60 dias. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço e a exercer suas atribuições legais. Art. 148. Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas, inassiduidade ou impontualidade habituais, improbidade administrativa. Incontinência pública e conduta escandalosa. Ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa. Aplicação irregular de dinheiro público. X. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. X. Corrupção. X. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. X. Transgressão do art. 135, incisos X a XX, mesmo que em apenas um destes incisos. Art. 149. A acumulação de que trata o inciso X e I do art. 148 acarreta a demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando-se ao servidor o prazo de 5 dias para opção, antes da abertura de processo administrativo disciplinar. Se comprovado que a acumulação se deu por má-fé, o servidor será demitido de ambos os cargos que detém no município e obrigado a devolver o que houver recebido dos cofres públicos municipais. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercido na União, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro município, a demissão será comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre a acumulação. Art. 150. A demissão nos casos dos incisos V, VI e ou X do art. 148, mesmo que em apenas um dos incisos, implicará em ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ação penal cabível. Art. 151. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Art. 152. A demissão por inassiduidade ou impontualidade será aplicada quando caracterizada a habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor ou após anterior punição por advertência ou suspensão. Art. 153. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a identificação da sindicância ou processo administrativo disciplinar que serviu de base. Art. 154. Será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo, quando na atividade, praticou falta punível com a pena de demissão, aceitou ilegalmente, cargo ou função pública, praticou usura, em qualquer das suas formas. Art. 155. A pena de destituição de função de confiança será aplicada, quando se verificar falta de exação no seu desempenho. Quando for verificado que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu para que não se apurasse, no devido tempo, irregularidade no serviço. Parágrafo único. A aplicação da penalidade deste artigo não implicará em perda do cargo efetivo. Art. 156. O ato de aplicação de penalidade é de competência dos chefes de cada um dos poderes, relativos aos servidores de suas estruturas funcionais. Parágrafo único. Poderá ser delegada competência aos secretários municipais para a aplicação da pena de suspensão ou advertência. Art. 157. A demissão por infringência do art. 135, incisos X, XI ou XVI, e do art. 148, inciso II, mesmo que em apenas um dos incisos, incompatibilizará o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública do município, pelo prazo de 15 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido por infringência do art.
148, incisos I, V, V e I, X ou X, desta lei, mesmo que em apenas um dos incisos. Art. 158. A pena de destituição de função de confiança implicará na impossibilidade de ser investido em funções dessa natureza durante o período de 5 anos, a contar do ato de punição. Art. 159. As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha funcional. Art. 160. A ação disciplinar prescreverá. E, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, ou destituição de função de confiança, e, em 2 anos, quanto à suspensão, e, em 180 dias, quanto à advertência. Uma falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. 2. O prazo de prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição. 4. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo prescricional recomeçará a correr novamente, no dia imediato ao da interrupção. Art. 160-A. As penalidades disciplinares terão seus registros cancelados, mediante requerimento do servidor, após o decurso de 3 anos para a penalidade de advertência. 5 anos para a penalidade de suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade e destituição da posição de confiança. Primeiro, interrompe o decurso dos prazos a prática pelo servidor de nova infração disciplinar. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, o prazo recomeçará a contar no dia imediatamente posterior ao da interrupção. Terceiro, o cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Capítulo 6 do Processo Disciplinar em Geral, Seção I, Disposições Preliminares. Art. 161. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sob pena de incorrer nas previsões do art. 134. Parágrafo único. Quando o fato denunciado, de modo evidente, não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Art. 162. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular com direito à ampla defesa, por meio de sindicância investigatória, quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. Sindicância disciplinar, quando a ação ou omissão torne o servidor passível de aplicação das penas de advertência ou suspensão. Processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão. Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Seção II do afastamento preventivo. Art. 163. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade competente poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo único. O servidor fará jus à remuneração com base nas parcelas permanentes durante o período de afastamento preventivo. Seção II da Sindicância Investigatória. Art. 164. A sindicância investigatória será cometida a servidor ocupante de cargo efetivo, ou, a critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a comissão de 3 servidores efetivos, podendo estes serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. 1. O sindicante ou a comissão efetuará, de forma sumária, as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando, no prazo de 30 dias, relatório a respeito, podendo, o prazo, ser prorrogado por mais 60 dias. Por solicitação da comissão, com justificação do motivo. 2. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou servidores referidos, se houver. 3. Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou a comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. 4. A autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na investigação, decidirá, no prazo de 10 dias úteis, pela instauração de sindicância disciplinar, pela instauração de processo administrativo disciplinar, ou, pelo arquivamento do processo. 5. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão, para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 20 dias úteis. 6. De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos estabelecidos no 4 deste artigo. Seção IV da Sindicância Disciplinar. Art. 165. A sindicância disciplinar será cometida à comissão de 3 servidores efetivos, podendo estes serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. 1. A comissão efetuará, simplificadamente, as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, apresentando, no prazo de 30 dias, relatório a respeito, podendo, o prazo, ser prorrogado por mais 60 dias, por solicitação da comissão, com justificação do motivo.
2 graus. O sindicado será intimado pessoalmente da instauração da sindicância, sendo que nessa será intimado do prazo de 3 dias para apresentar alegações iniciais, requerer provas e arrolar testemunhas até o máximo de 3 graus. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação, passando-se, após, a instrução e oitivas das testemunhas arroladas pela comissão e pelo sindicado, nesta ordem. 4 graus. Concluída a instrução, o sindicado será intimado a prestar depoimento, sendo que nessa será intimado a apresentar defesa final no prazo de 7 dias, podendo ser fornecida carga ou cópia de inteiro teor do processo, mediante requerimento e reposição dos custos. 5. Reunidos os elementos apurados, a comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando qual a irregularidade ou transgressão, o seu enquadramento nas disposições estatutárias e a penalidade a ser aplicada, se for o caso. A abertura de processo administrativo disciplinar ou o arquivamento do feito. Art. 166. A autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na instrução do processo, decidirá, no prazo de 10 dias úteis. I. Pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão. II. Pela instauração de processo administrativo disciplinar. Ou II. Pelo arquivamento da sindicância. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo à comissão, para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 20 dias úteis. 2. De posse de novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo de 10 dias úteis e nos termos deste artigo. Seção V. Do processo administrativo disciplinar. Art. 167. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, designada pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente. A comissão terá como secretário, servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. 2. A comissão poderá requerer ao prefeito municipal o acompanhamento e assessoramento jurídico do setor competente no transcorrer do processo. 3. A comissão processante, sempre que necessário e expressamente determinado no ato de designação, dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados dos serviços normais da repartição. Art. 168. O processo administrativo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Art. 169. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório desta integrará os autos, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará ao Ministério Público, e remeterá a cópia dos autos, independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Art. 170. O prazo para a conclusão do processo será de até 90 dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 60 dias, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração. Art. 171. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Art. 172. Ao instalar os trabalhos da comissão, o presidente determinará a autuação da portaria e demais peças existentes e designar ao dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado. Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias, contados a partir da citação do último deles. Art. 173. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e com contrarrecibo, e conterá a qualificação do indiciado, a descrição dos fatos e a falta que lhe é imputada. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, com assinatura de, no mínimo, 2 testemunhas, sendo que o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, conforme certificação. 2. Estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso de recebimento. 3. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município, ou publicado em jornal de circulação da região do município. Para apresentar defesa no prazo de 15 dias a partir da data de publicação do edital. 4. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Art. 174. O indiciado poderá constituir procurador para fazer a sua defesa. Grau considerar-se a revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar alegações iniciais. 2. A revelia será declarada nos autos do processo, sendo que a autoridade instauradora designará, de ofício, um defensor dativo, podendo a designação recair sobre um servidor para atuar em sua defesa. Dando-se preferência a servidor que seja formado em curso de ciências jurídicas, quando possível. 3. O indiciado ou seu procurador terão vista do processo na repartição, podendo ser fornecida carga ou cópia de inteiro teor, mediante requerimento e reposição dos custos. 4. O indiciado revel que a qualquer tempo se manifestar no processo poderá manter, substituir ou destituir o defensor designado pela autoridade instauradora.
Quinto, o indiciado ou seu procurador terão vista do processo na repartição, podendo ser fornecida carga ou cópia de inteiro teor, mediante requerimento e reposição dos custos. Art. 175. Decorrido o prazo para alegações iniciais, a comissão promoverá o interrogatório do autor da representação, passando-se, após, a instrução e oitivas das testemunhas arroladas pela comissão e pelo indiciado ou seu defensor, nesta ordem. Parágrafo único. As intimações das testemunhas para prestarem depoimento deverão ser feitas com antecedência de, no mínimo, 48 horas, e conterá dia, hora e local, sendo que o indiciado deverá ser intimado para acompanhar os depoimentos. Art. 176. A comissão promoverá acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Art. 177. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar conveniente. 1. O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, motivadamente. 2. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Art. 178. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexado aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Art. 179. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. 1. As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou de seu procurador. 2. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se à acariação entre os depoentes. Art. 180. Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, interrogar novamente as mesmas. Art. 181. Ultimada a instrução do processo, o sindicado será intimado a prestar depoimento, sendo que nessa será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Podendo ser fornecida carga ou cópia de inteiro teor do processo, mediante requerimento e reposição dos custos. 1 grau. O prazo de defesa será comum e de 15 dias se forem 2 ou mais os indiciados. 2 graus. No caso de mais de um indiciado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acariação entre eles. Art. 182. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando o relatório, no qual constará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição ou a punição do indiciado, e indicando a pena cabível e seu fundamento legal. 1. O processo será remetido à autoridade que determinou a instauração, dentro de 20 dias, contados do término do prazo para a apresentação da defesa. 2. A comissão ficará à disposição da autoridade competente, até a decisão final do processo, para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária. Art. 183. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo, e, dentro de 10 dias úteis, a. Pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessário, à comissão processante, marcando-lhe prazo. B. Encaminhar aos autos à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa à sua competência. E. Julgará o processo dentro de 10 dias úteis, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando a sua decisão se concluir diferentemente do proposto. Parágrafo único. Nos casos do inciso I deste artigo, o prazo para a decisão final será contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos. Art. 184. Da decisão final, são admitidos os recursos previstos nesta lei. Art. 185. As irregularidades processuais que não constituam vícios substanciais insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade. Art. 186. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado, a pedido, do cargo ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Excetua-se o caso de processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da autoridade competente. Seção VI. Da revisão do processo. Art. 187. A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando, e, a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, e, a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados. E, forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar a diminuição da pena.
Parágrafo único. A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá fundamento para a revisão do processo. Art. 188. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente. Art. 189. O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões de processo administrativo disciplinar e correrá em apenso aos autos do processo originário. Art. 190. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios do processo administrativo disciplinar. Art. 191. As conclusões da comissão revisora serão encaminhadas à autoridade competente, dentro de 60 dias, devendo a decisão ser proferida, fundamentadamente, dentro de 10 dias. Art. 192. Julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Título V da Seguridade Social do Servidor. Capítulo único da Previdência dos Servidores. Art. 193. O regime de previdência social dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo é o estabelecido pelo município em lei complementar. Art. 194. O regime de previdência social dos ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão e dos servidores contratados temporariamente é o estabelecido pela Constituição e pela legislação federal. Título VII da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. Capítulo único. Art. 195. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. Art. 196. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a atender situações de calamidade pública. Combater surtos epidêmicos. Atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei específica. Atender situações de excepcional interesse público que visem a contratação de servidores para atuar em programas com verbas advindas de convênios com a União ou o Estado, definidas em lei específica. Primeiro fica autorizada a contratação temporária para substituição de servidor, no caso de afastamentos legais, devidamente justificados, por igual período em que ocorrer o afastamento do servidor, podendo ser prorrogado, diante da necessidade de manutenção do afastamento. Por prazo definido em lei específica. 2. As contratações de que trata este capítulo terão dotação orçamentária específica. 3. A pessoa contratada deverá apresentar a documentação e habilitação mínima exigida para o exercício da função, conforme estabelecido na legislação vigente. Art. 197. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste capítulo. Art. 198. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado. Remuneração equivalente à classe inicial do padrão de vencimentos percebido pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro permanente do respectivo poder no município. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, diária reduzida. Adicionais de insalubridade, penosidade, periculosidade e noturno, férias e gratificação natalina proporcionais, nos termos desta lei. Inscrição no regime geral de previdência social. Primeiro, as férias serão preferencialmente indenizadas ao final do contrato, podendo, excepcionalmente e a critério da administração, serem concedidas durante a sua vigência, quando a duração deste tenha ultrapassado 12 meses. Segundo, aplicam-se aos contratados temporários as disposições do art. 120, desta lei. Título X da Assistência à Saúde. Art. 199. O município poderá prestar assistência diferenciada à saúde do servidor, compreendendo assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada mediante sistema próprio do município, mediante convênio com outra entidade privada ou auxílio financeiro. Nos termos da legislação específica. Título X. Das disposições gerais, transitórias e finais. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 200. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Art. 201. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente, salvo norma específica dispondo de maneira diversa. Art. 202. As certidões ou documentos comprobatórios referentes aos afastamentos legais, previstos nesta lei, deverão ser entregues, pelo servidor à sua chefia imediata, no prazo máximo de 3 dias úteis, a contar do primeiro dia de afastamento. Sob pena de ser considerada falta injustificada ao trabalho e tratada como tal. Art. 203. Considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas nos termos da lei, sendo que deverão obrigatoriamente constar de seu assentamento individual. Art. 204. Do exercício de encargos ou serviços diferentes dos definidos em lei ou regulamento, como próprios de seu cargo ou função gratificada, não decorre nenhum direito ao servidor. Capítulo 2. Disposições transitórias e finais. Art. 205. As disposições desta lei aplicam-se aos servidores do Poder Executivo e Legislativo, das autarquias e fundações públicas.
Art. 206. Os atuais servidores municipais estatutários ficam submetidos ao regime desta lei. Art. 207. Os atuais servidores seletistas não concursados e estáveis nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, permanecerá no quadro especial em extinção, excepcionalmente regido pela CLT, com remuneração e vantagens estabelecidas em lei específica. Até o ingresso por concurso em cargo sob o regime desta lei. Art. 208. Os servidores que ingressaram no serviço público municipal, em cargo de provimento efetivo até a vigência desta lei, terão computado todo o tempo de serviço anterior, prestado ao município, inclusive sob o regime de consolidação das leis do trabalho. Para fins de aquisição das vantagens e benefícios de que trata esta lei, exceto para fins da licença-prêmio. Para fins de aquisição da licença-prêmio dos servidores mencionados no caput deste artigo, será considerado todo o tempo de serviço anterior, desde que não tenha havido interrupção. 2. Ocorrendo a interrupção, será computado para fins de novo período aquisitivo da licença-prêmio, a data do último ingresso do servidor ao serviço público municipal. Art. 209. A licença-prêmio, implementada até 15 de dezembro de 1998, nos termos da lei vigente à época, ainda não gozada e nem convertida em dinheiro, poderá ser convertida em tempo de serviço, em dobro, para fins de aposentadoria, desde que o servidor a requeira. Art. 210. As situações funcionais dos servidores em desacordo com esta lei, vigorarão pelo prazo estabelecido no ato concessivo. Art. 211. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação desta lei. Art. 212. Ficam revogadas a Lei N. 888, de 28 de dezembro de 1990 e alterações posteriores, bem como a Lei N. 1013, de 30 de junho de 1992, Lei N. 1770, de 11 de novembro de 1998 e alterações, Lei nº 2688, de 30 de agosto de 2006 e o Decreto 1024, de 4 de novembro de 1991. Art. 213. Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2007. Guido Hoff, Prefeito Municipal. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria da Administração, 10 de abril de 2007. Leandro C. L. ou R. Wagner, Secretário.